Faz mais ou menos 6 anos que eu aplico minimalismo na minha vida e só recentemente eu percebi uma coisa perigosa que acontece nesse caminho. E o pior, é fácil de você não perceber. E essa é uma armadilha do minimalismo que eu chamo de ilusão do controle. Porque geralmente nesse caminho a gente passa por fases. Eu passei por algumas. A fase do começo, né, aquela fase da empolgação em que eu queria destralhar tudo. Eu queria deixar tudo à minha volta minimalista. A fase de falar que eu não era minimalista, né, porque eu acreditava que eu não era minimalista suficiente para me considerar, mesmo já estando há um bom tempo aplicando as ideias minimalistas na minha vida do meu jeito. Mas aí eu também tive a fase de entender que se eu sou ou não minimalista, isso não importa. O que importa é entender quais dessas ideias funcionam para mim, o que essas ideias minimalistas podem adicionar na minha vida e testar isso, e entender o que funciona no meu contexto. E o resto, se definir como minimalista ou não, tanto faz, isso aí é muito insignificante. E falando em fases, você que gosta de minimalismo, quais fases você já passou? Comenta aí que eu tô curioso para saber se tem alguma similaridade com as minhas fases. Mas então, uma fase que me preocupou e que foi o motivo de eu fazer esse vídeo foi a fase do apego ao controle. E ela acontece assim. Qual que é a base do minimalismo? A vida intencional. É você olhar para a tua vida em geral com intenção, com consciência. E aí você tenta lembrar de ser consciente sempre que possível. Por exemplo, se você vai numa loja, se você é uma pessoa mais consumista, a última coisa que você quer é ficar consciente naquele lugar. Você tá lá totalmente entregue às emoções, aos impulsos, aos desejos. Inclusive tem pessoas que, mesmo não tendo dinheiro, acabam fazendo dívidas aí com coisa boba, sabe? Exatamente dessa maneira. Então levar uma vida intencional é você tentar ficar atento ao que você está fazendo, as decisões que você está tomando. É avaliar de tempos em tempos como está indo a tua vida. Tentar enxergar aonde você pode melhorar, o que você precisa mudar e também deixar claro para você as coisas pelas quais você tem que ser grato, as conquistas que você já teve, os progressos, as coisas que você está fazendo de certo, que você está fazendo de maneira que você considera suficiente. Mas aí se você é uma pessoa mais distraída, que não pensa muito sobre as suas coisas, que não analisa muito a trajetória da tua vida, não, uma pessoa que vive mais espontânea, mais no estilo livre, e aí se você começa a aplicar essa intencionalidade na tua vida, muita coisa pode mudar. Para mim foi exatamente esse o caso. Eu levava a vida de uma maneira bem mais solta, sem muita consciência do rumo que eu estava tomando, sem me perguntar muito o que eu estava fazendo da minha vida. E aí quando eu conheci essas ideias e entendi que eu poderia ser mais consciente, só de compreender isso já virou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a entender que sendo assim eu poderia ter um controle maior da minha vida. Eu percebi que eu fazia as coisas sem me preocupar muito e por isso muitas das coisas que eu fazia me prejudicavam. Fazia coisas que me prejudicavam sem eu nem perceber. Fazia coisas em que eu podia desempenhar muito melhor se eu tivesse um pouco mais de intencionalidade. Poderia parar de desperdiçar tempo e energia nas coisas que eu estava desperdiçando se eu fosse mais consciente. Tomando aí essas decisões mais conscientes no meu dia a dia, eu fui entendendo que é verdade, eu posso ir construindo uma vida melhor, priorizando as coisas que importavam para mim, reduzindo os ruídos. E aí os anos foram se passando e isso tudo se provou muito verdadeiro. Minha vida foi mudando tanto de rumo, as coisas melhoraram tanto desde então, tanto na parte financeira, relacionamentos, saúde, hobbies. E até então tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, só que dentro disso aí, como diz o título desse vídeo, mora um grande perigo. Porque vamos lá, eu comecei a controlar muito mais a minha vida, as minhas coisas, os objetos, a minha casa, a minha rotina. E se tem uma coisa marcante que eu aprendi na minha vida, que foi com o budismo, é a importância de trilhar o caminho do meio, que é evitar os extremos. E esse perigo do minimalismo tem a ver com o extremo, que é o apego ao controle. Querer controlar as coisas demais pode causar um baita desequilíbrio e como isso acontece de forma gradual, a gente acaba sem nem perceber esse processo acontecendo. Porque a verdade é que a gente pode controlar poucas coisas na vida. Muitas vezes a gente não consegue nem controlar a própria mente. Surgem pensamentos intrusivos do nada, você combina com você mesmo que vai começar na segunda-feira e não começa. Então controlar a nós mesmos já é um grande desafio. Mas a intencionalidade, levar por algum tempo uma vida mais consciente, pode causar essa ilusão que eu falei, a ilusão do controle, que é quando a gente começa a acreditar que a gente pode controlar mais coisas do que a gente realmente pode controlar. A gente começa a querer controlar demais da conta e achar que a gente realmente consegue fazer isso. E aí você vai perdendo autenticidade, vai perdendo poder de presença, vai perdendo
a tua espontaneidade. A gente começa a achar que a gente deveria ou que a gente consegue controlar as situações. A gente quer controlar a nossa casa, quer controlar a vida toda mais do que a gente deveria. E naturalmente isso começa a demandar muita energia da gente, né? Claro que uma situação dessa fica cansativa. Mas, hein, eu tenho uma coisa aqui pra te contar, não sei se você reparou que eu tô mais bonito hoje. Eu tô aqui com uma camiseta nova. Você sabe que eu já uso Insider, não é de hoje, né? Já faz mais de 3 anos. Mas hoje eu tô especialmente feliz por conta desse lançamento aqui. A Insider ouviu aí os nossos pedidos, ouviu os pedidos da galera e lançou uma linha aí que eu tava muito ansioso pra usar. Essa daqui que eu tô usando, que é a mais arrumada, né? A mais elegante. Tem um corte diferente, tem uns detalhes legais aqui, ela é mais grossa, é a Tech Edge. E aí eles lançaram também a Tech Heavy, que é mais grossa, né, não marca o corpo. E a Heavy Slim, que também tem um tecido mais grosso, né, mas ela é mais justinha no corpo ali para quem quer mostrar aí os bíceps, né? E eu fiquei bem feliz porque eu já recebi um feedback desses, né? De alguém falando pra mim, pô, a Insider podia fazer uma camiseta que fosse mais grossa, que marcasse menos no corpo. E aí tinha a Oversized, que é um tecido mais grosso, marca menos, só que o corte dela é diferente, o corte Oversized. E agora nessa nova linha você já tem os cortes convencionais, um tecido mais grosso. A Tech T-shirt sempre foi a minha favorita, né? Mas eu confesso que essa daqui acabou de tomar o lugar dela, achei bem bonita, achei bem elegante. E tem aquela qualidade padrão Insider que só de pegar na mão você já percebe. Né? E cara, eu gosto demais dessas roupas, não só pela essa estética minimalista, né, que me agrada demais, mas porque é uma marca brasileira, porque é fabricada aqui no Brasil e porque são roupas feitas para durar, né? Minimalista gosta disso. Além do fato das tecnologias, né, não desbotar, não precisar passar, ter anti-odor, tudo isso facilita muito a vida. E olha, essa daqui minha é no tamanho M, mas eu vou deixar o link na descrição para você ver todos os modelos, todas as cores, tem várias cores bonitas lá, e a disponibilidade do tamanho é do P ao XGG. E se você usar o meu cupom JUNIOR12, que tá aí na tela, você ganha um bom desconto e ainda apoia o canal, porque é exatamente dessa maneira que a Insider sabe que você veio daqui. Então, voltando naquela questão, né, de querer controlar tudo. O problema acaba ficando ainda maior quando você quer estender essa necessidade de controle para os outros. Começar a pensar, como eu descobri esse estilo de vida que está me fazendo tão bem, por que será que tal pessoa não vive assim também? Porque assim, é legítimo que você queira dividir isso com os outros, né? Você transformou tua vida, transformou tua casa, transformou teus hábitos, tua rotina, tua maneira de pensar, tua maneira de comprar e tá feliz com isso, é natural você querer dividir com o outro, contar pro outro e querer que o outro experimente também. Você começou a colher os benefícios de tudo isso, né? A tranquilidade, a paz, a sensação de vida organizada. Só que fica estranho quando você começa a querer impor isso ao outro, quando você acha que o outro deveria aderir a isso também. Pode acontecer de você olhar para as pessoas e começar a pensar assim, como que a pessoa consegue viver dessa forma? Por que essa pessoa não vive como eu, né? Essa pessoa tem que mudar. Por que essa pessoa não consegue entender que menos é mais? Por que essa pessoa acumula coisas? Por que essa pessoa é tão consumista? Mas como eu falei, mesmo a gente querendo dividir isso com os outros, quando a gente passa a ter essa necessidade de controle dos outros, esse julgamento, tudo isso é uma baita ilusão. Tudo isso é um esforço em vão. Você não vai conseguir controlar ninguém. Além de ser uma falta de respeito, né? Ficar julgando o modo de vida das outras pessoas. Tem que compreender que, cara, tem coisas que são pra mim, tem coisas que não são pra mim. De repente isso não é pra alguém. Isso não é pra muitas pessoas, na verdade. Igual, sei lá, festa e balada não é pra mim. Esse estilo de vida não é para outras pessoas. E como eu falei sobre o caminho do meio, querer controlar demais também a própria vida começa a tornar ela chata. E uma hora isso começa a cansar, essa necessidade de controle começa a cansar. Um bom sinal é perceber que isso é uma utopia. Querer controlar as coisas demais é um desejo que não vai dar em lugar nenhum. É impossível, porque a espontaneidade é parte da vida. A desordem é uma parte da vida. Os imprevistos também são parte da vida. E querer controlar tudo demais é uma busca infinita e pesada, porque faz você achar que deve controlar coisas que você não pode controlar. Tudo demais faz mal, né? Intencionalidade demais também pode fazer mal. Mas felizmente eu não fui muito profundo nisso, eu percebi muito no início essa necessidade de controle. E eu sei que tem bastante gente que passa por isso. E felizmente eu não entrei de maneira profunda, né? E hoje eu tô numa fase bem light, uma fase bem compreensiva, né? Em que eu entendo e aceito que nem tudo é pra mim, entendo e aceito a desordem como parte inevitável da vida. Eu tô numa fase que eu tô entendendo muito bem o meu próprio ritmo de viver, né? Com bastante consciência que eu tenho a minha própria maneira de levar a vida e aceitando isso, e não deixando nenhum tipo de rótulo, nenhum tipo de estereótipo influenciar na autenticidade das minhas decisões.
respeitando muito bem os meus limites e o dos outros também. Mas, hein, não deixa de me contar, porque eu tô curioso. Você também passou por essas fases? Me conta aí, porque os comentários de vocês sempre ajudam muita gente. E bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo pra lá. Até o próximo vídeo. Falou! Abraço, gente!